Muito bem, oitavo ano. Podem abrir o livro na página 50. Estaremos dando sequência nos nossos estudos sobre formas de regionalização. E aqui nesse tópico 5, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças que existem no mundo. Nós temos em torno aí de 200 e pouquinhos países no mundo, aqui reconhecidos pela ONU 193. E fica o questionamento, será que desses 193 países, cada um possui apenas uma característica que representa o seu território? Ou dentro do seu território, a sua nação ela é diversificada? É isso que a gente vai ver agora. Na próxima página, vocês podem estar grifando aqui, a cultura de um povo refere-se a um passado histórico comum, que se reflete nos costumes, na língua e na religião compartilhados por esse povo. Então a gente vai perceber que a nossa cultura vai sendo desenvolvida de acordo com o que ocorreu no passado, no presente e pode ocorrer no futuro. A cultura está sempre em processo de construção. E aí, neste processo de construção, a gente sofre influência de várias partes. Já discutimos que vivemos num país globalizado, onde os países estão mais próximos um do outro. E isso vai influenciar no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento das características da nação. Reparem nesse parágrafo, cada um desses povos vive em um determinado país que ocupa regiões fronteiriças. O que separa esses países uns dos outros são os limites existentes entre seus territórios, que podem ser linhas imaginárias, elementos artificiais, naturais, etc. Ou seja, cada país tem a sua bagagem cultural e dentro do seu território, fica território, uma área limitada por fronteiras, ali teremos outros países. E aí cabe a essas relações políticas, relações comerciais entre os países, se um vai gerar influência no outro ou não. Essa aqui é muito curiosa, essa fronteira aqui dos Países Baixos, né, que é a Netherlands com a Bélgica. Isso aqui, essa foto é um clássico, isso aqui é um café. Imagina se sentar neste café aqui. Né, você tomando café, uma mesa tomando café na Holanda, a outra mesa está sentada tomando café na Bélgica. Olha que curioso. Eles vão ter uma troca cultural enorme entre eles, esses dois países? Sim, por causa dessa proximidade, sem nenhum tipo de barreira física, um obstáculo para dividi-los. Uma cultura influenciando na outra. Já na fronteira México e Estados Unidos, essa é mais conhecida entre a gente, os Estados Unidos construiu todos esses mais de 3 mil quilômetros de barreira para poder impedir que imigrantes ilegais saiam do México para adentrar nos Estados Unidos, em busca da melhor condição de vida. E assim por diante. Podemos ter fronteiras naturais também, como rios, montanhas. Território, estado e nação é muito utilizado, são termos muito utilizados na geopolítica. Então vamos saber um pouco o que significa cada um deles. Podemos grifar um território, refere-se à área onde está assentado um estado, independente do fato dele ser soberano ou não. Lembra que a gente falou agora há pouco. Um território, ele é o que? Uma área limitada por uma fronteira, aonde ali dentro nós teremos a gerência de um estado, a gerência de um governo, que é independente, que é soberano ou não, pode ser dominado. E o que é um estado? Um estado vai ser o quê? Um grande grupo governamentais que juntos vão administrar o território, geralmente seguido por uma Constituição. Nós temos a nossa Constituição Federal, onde ela nos norteia perante o que os nossos governantes devem fazer dentro do território brasileiro. O território nacional, os nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é o Brasil, corresponde a um espaço no qual um determinado povo exerce poder e domínio, desenvolvendo atividades políticas e sociais com autonomia. Então, dentro do nosso território nacional, nós temos uma área limitada por fronteiras, onde um Estado, ele que vai comandar todas as questões administrativas políticas, junto com a população, e a partir dali a gente vai desenvolvendo todos os nossos recursos necessários para manter um Estado de forma democrática, de forma com que todos possam participar da administração desse território.
Ao longo da história do mundo, a gente teve territórios sendo modificados, fronteiras sendo modificadas, estados tomando novos rumos, porque com o passar do tempo, um vai influenciando o outro, um vai dominando o outro, as coisas, as formas de se relacionar vão mudando, igual nós falamos no início do capítulo. Olha os grandes impérios europeus: o Império Russo, Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano, já saindo da Europa e entrando na Ásia. Reparem, né, o mapa de hoje aqui está lotado de países, né? E olha antigamente como que era. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o desmembramento destes impérios e aí um processo de independência surge com esses países que nós conhecemos. Temos aqui que nem existe mais, né, como Tchecoslováquia e Iugoslávia. Grifem esse parágrafo que fala um pouco desse surgimento de novos países ou demarcação de novos territórios. A gente tem países separando, a separação da Irlanda. A gente percebe essa desfragmentação então durante e após a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E além do mais trazendo para nossa atualidade, no pós-Guerra Fria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia são grandes exemplos clássicos de desmembramento. A Guerra Fria acabou em 91, década de 90, século 20, então estes países também se encerram o seu processo político-administrativo e entram em processo de independência, de formação de novos territórios. A clássica cortina de ferro, que já foi muito discutida em geografia e história ao longo do sexto, sétimo, oitavo ano, que foi uma divisão ideológica política durante o período da Guerra Fria. Socialismo versus capitalismo. E aqui, hoje, na atualidade, a formação do território europeu, como que ele se dá. Uma perguntinha: será que teremos novos desmembramentos, novos territórios em formação? Vamos estudar agora que dentro desse caldeirão étnico que forma toda a Europa, vamos perceber ainda hoje movimentos pró-independência de determinadas regiões. Uma nação é constituída por um grupo de pessoas que compartilham características históricas, culturais, linguísticas, religiosas, entre outras, o que representa uma identidade cultural comum. Grifem até aí. A nação brasileira, quando a gente fala em nação brasileira, como que a gente vai interpretar? Ora, somos um povo que fala a língua portuguesa, predomina a religião católica, é o maior país cristão do mundo, né? Fomos uma colônia de exploração. Nosso povo foi miscigenado durante a sua formação com a presença de nativos indígenas, europeus e os africanos. Tudo isso foi moldando e criando a nossa identidade cultural. E também existem no mundo nações que não possuem um território fixo, como é o nosso caso. A gente está aqui localizado na América do Sul, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tudo delimitado por uma fronteira, mas existem nações que ainda não possuem o seu território fixo, sofrendo na mão daquelas outras nações que impedem o seu assentamento naquele local. Olha nesse tópico: disputas por territórios. Nações sem território buscam, por meio de diversas vias, sejam elas pacíficas ou não, conquistar sua soberania. Óbvio que esses movimentos vão ser reprimidos pelos governos de forma muitas das vezes violenta, fazendo com que estes grupos que defendem o movimento nacionalista se armem contra o governo e até mesmo apoiadores desse governo. E aí começa, dentro daquele território, um conflito que pode se encaminhar para uma guerra civil, por exemplo. Um deles vai ser os curdos. Já ouviram falar dos curdos? Grifa essa primeira frase aqui. Os curdos são considerados a maior nação sem território do mundo. Esse povo, os curdos, então ele vive lá na região do Oriente Médio, uma região muito montanhosa, que faz fronteira com 5 países. Olha onde vive os curdos. E eles almejam o quê? Fundar um estado. O que é o estado? Um território, aonde aquele território será organizado por um estado, por vários poderes. E eles querem fundar o Kurdistão.
mas esse país não existe. É ainda um país, digamos, que está no papel e que a luta desse povo por formar o Kurdistão, ele caminha há bastante tempo. Os curdos existem há mais de 3 mil anos, esses povos, e aí eles querem fundar nessa região montanhosa, mas a Armênia vai permitir, a Turquia vai permitir, a Síria, o Iraque, o Irã vai permitir que eles se assentam em seus territórios? Não vai. Não vai. E aí todos eles entram em conflito com os curdos. Para piorar a situação dos curdos, a gente teve, no processo mais recente, a presença do Estado Islâmico, aquele grupo terrorista que vocês conhecem. O Estado Islâmico dominou o Iraque no período da sua formação, invadiu a Síria, chegou até a Turquia, ou seja, além de serem território desses 3 estados, é região dominada pelos curdos. Então o conflito aqui foi intenso. Além dos curdos receberem ataque destes estados, eles também recebiam ataque do Estado Islâmico. E aí coube às potências ocidentais, né, principalmente os Estados Unidos, se aliar aos curdos. Os Estados Unidos pensou, não vou mandar meu exército lá, não vou matar meus homens, vou o quê? Financiar os curdos para que os curdos expulsem o Estado Islâmico de lá. E os curdos fizeram um bom trabalho. O exército do Kurdistão conseguiu lutar, financiado pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, conseguiu combater o Estado Islâmico nas fronteiras. E aí quando enfraquece o Estado Islâmico, vem a Turquia e começa um bombardeio de novo entre eles, e a briga deles começa. Aí os Estados Unidos sai fora, não vai entrar nesse conflito não. O Iraque, na década de 90, tem uma passagem muito triste, que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, ele testava suas armas químicas aqui nessa região do Kurdistão. Como assim testava? Ele criava suas armas e ia lá ver como seria o resultado de um ataque químico sobre uma população. Testava nos próprios curdos. Podemos grifar todo este parágrafo aqui. Quem é responsável por esse movimento militar ou um movimento de milícias que pede, que reivindica esse Estado independente do Kurdistão é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ou PKK, é na língua deles, né? Olha o nome aí. Não sei nem pronunciar isso. E aqui fala um pouco da atualidade, essa briga dos curdos com o Estado Islâmico, e também tem a Síria. Não se tem a Síria, hoje o conflito, né, permanece na Síria desde 2011, a Síria de Bashar al-Assad, aonde também os curdos aproveitam o enfraquecimento de Bashar al-Assad durante o conflito, na guerra na Síria, que já vai para 9 anos de conflito, e avançam sobre o território sírio, e a Síria responde também perante os povos curdos. Ou seja, enquanto não tiver uma interferência maior nessa região para definir esses conflitos, não existirá paz, não existirá um acordo para que possa ter um cessar-fogo nessa região. E a gente está falando de vidas. Na Espanha a gente tem um fato muito curioso sobre essa diversidade de povos, onde várias regiões da Espanha possuem uma certa autonomia. Uma autonomia em que sentido? Uma política mais independente, uma liberdade cultural, de costumes e de vivência das suas raízes mais independente. E aí quando a gente fala de Espanha, a gente fala da região mais rica da Espanha, que é a Catalunha. Vocês já ouviram falar, né? Quando eu falo de Catalunha, imediatamente vem o que na cabeça nossa? O Barça, Barcelona. Barcelona ali, essa região, ou melhor, a região da Catalunha, é como se fosse a São Paulo nossa. Imagina a gente pegar o estado de São Paulo e tirar ele do Brasil, tornar o estado um país independente. A gente vai sofrer muito economicamente, correto? Mais de 20% do nosso PIB no Brasil vem de São Paulo. A Catalunha é a mesma coisa. A Catalunha, vamos dizer que é a São Paulo da Espanha. Se a Catalunha promove um processo de independência, a Espanha vai sentir.
vai sentir economicamente. Então é uma região autônoma, mas que está ali, sempre ligada à monarquia espanhola. E olha a diversidade dentro da Espanha. A gente vai ter dois movimentos muito fortes, que é o País Basco e a Catalunha. Olha aqui no mapinha. Os bascos fazem fronteira com a França, na região montanhosa, e tem toda essa parte da Catalunha. São as regiões mais fortes que participam de processos de que existem movimentos independentes dentro dessas regiões. E as cores aqui mostram pra gente essa divisão de língua falada dentro da Espanha. Engraçado, né? Chega na Espanha e lá se falam 4 línguas, além do espanhol, 3 línguas, né? Diferentes. Curioso. Como a Catalunha é a São Paulo da Espanha, olha essa frase, grife para nós essa frasezinha aqui, ó. A maior força da economia da Espanha, os separatistas afirmam que o governo central tem prejudicado a região com as diversas taxações e repasse de recursos. Então, a galera pró-independência da Catalunha alega isso, que essas verbas deveriam ficar na Catalunha, deveriam então ser investidas em infraestruturas, em serviços essenciais para a população, como segurança, saúde e educação. E esse conflito ele é antigo, esse conflito, digamos, político de processo separatista da Catalunha, aonde na Constituição espanhol fica proibido qualquer tipo de processo pró-independência dentro da Catalunha. Gera até prisão para aqueles que iniciarem este processo. E aí o movimento nos últimos anos foi ganhando força até que a população começou a eleger parlamentares pró-independência da Catalunha, até eles assumirem cadeiras necessárias para colocar em voto o processo de independência, mesmo sendo contra a legislação espanhola. O movimento foi indo, as pessoas votaram, o sim ganhou, né, a favor do processo de independência, mas mesmo assim é ilegal e o governo espanhol não reconheceu o processo de independência, prendeu, exilou, expulsou essa galera que era a favor do processo de independência. Os bascos têm uma história aí secular também, milenar, digamos. Eles vivem ali na região montanhosa entre a Espanha e a França, onde durante o fascismo espanhol de Francisco Franco, ele usou muito da mão de ferro perante os bascos. E aí o seu governo foi para acabar, cessar, interromper todo tipo de movimento cultural dentro dos bascos. Era eliminar os líderes bascos, eliminar a difusão da língua, da cultura, dos costumes e impor o seu costume espanhol como forma de civilização dentro das regiões bascas. Óbvio que a população não vai gostar dessa forma e eles começam a se organizar dentro dos bascos e formam-se um grupo separatista. Até então, as grandes potências reconhecem esse grupo como um grupo terrorista chamado ETA. E aí surge lá na região da Espanha, lá nos bascos, um grupo terrorista que o que vai responder de forma violenta ao governo de Francisco Franco. O ETA significa Pátria Basca e Liberdade, então gera atentados terroristas, sequestro, assalto a bancos, para poder desestabilizar o governo ditatorial de Francisco Franco. Quando Francisco Franco morre e volta de novo, né, a um processo mais democrático, mais civilizado dentro da Espanha, o ETA continua com esses movimentos, mas a população já não começa mais a apoiar o ETA, até ele perdendo força e largar as armas e saindo da Europa Ocidental. Nós vamos entrar agora no leste europeu e na próxima aula a gente dá sequência sobre esses conflitos de processo de independência que se deram também nessa parte do continente europeu. Corrigindo os exercícios propostos, o número 9, vamos lá. Observe a imagem e explique que aspectos são revelados a respeito dos povos apresentados.
A gente percebe o quê? Uma característica étnica, uma característica cultural dos vários povos que compõem todo o nosso planeta. Fácil demais essa, né? 10. Explica o que é necessário para que o povo possa formar um Estado considerado soberano. O Estado brasileiro ele é soberano dentro do nosso território. Então a gente já sabe que para se formar um Estado soberano, ele necessita de ter um território. Esse território, a gente tem que ter leis, a gente tem que ter pessoas representando a nossa política e pregando de acordo com a sua legislação, assegurando o poder do Estado. 11. A posição britânica sobre as Ilhas Falklands já é bem conhecida e não irá se alterar. Acreditamos na autodeterminação do povo das ilhas e apoiamos seus direitos. Esclareça o conceito de autodeterminação dos povos. É o direito que os povos têm de governar sem uma interferência externa. Então você tem as Ilhas Falklands, que até então existiu uma guerra entre a Argentina e Inglaterra ali, no século XX, por essas ilhas. É mais puxado para o lado da Argentina do que lá da Inglaterra, mas hoje ele está na mão dos ingleses. Cabe recurso. Mas então essa entrevista do ministro inglês deixa bem claro que é necessário que os povos da ilha possuem o direito de se autogovernarem sem influências externas, inglesa, argentina. 12. Identifique a diferença entre nação e Estado. Estado, um determinado território aonde aquele povo será soberano e terá também um Estado que vai controlar, legislar perante o seu povo. Nação. A nação é a construção de uma sociedade baseada na sua cultura, nos seus costumes, herdado do passado, vivenciado no presente e modificado no futuro. Então é isso, jovens. Bons estudos e até semana que vem.